Abra sua Bíblia, por gentileza, nesse texto aí tão conhecido, não é? Provavelmente você saiba ele memorizado. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bem fácil, não é? Fácil, mas profundo. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta manhã tão especial que o Senhor preparou para estarmos aqui. A tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Tu és bom, Senhor, e nós temos experimentado da tua bondade todos os dias. Tua palavra também diz que as tuas misericórdias se renovam em nosso favor a cada manhã. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor fez na cruz, garantindo a todos nós que aceitamos este sacrifício, vida, e segundo a tua palavra, segundo o Senhor, vida e vida com abundância. Nós somos gratos a ti, Senhor. Que nesta manhã a tua palavra encontre em nós corações disponíveis, uma terra boa, assim como está escrito no texto de Mateus 13, 23, que a terra boa é aquele que ouve e compreende. Que hoje nós possamos mais uma vez ouvir, compreender, para que possamos dar fruto daquilo que a tua palavra nos ensina. É isso que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, e amém. Amém? Glória a Deus, muito bom. Esse texto, obrigado, viu? Agora está ok. Olha que interessante, o mesmo texto, mas numa outra versão. Aquela primeira é a versão que todos nós temos aí, do João Ferreira de Almeida, corrigida, mas essa aí na mensagem. Diz assim: guardei as tuas promessas no caixa forte, ou na caixa forte do meu coração, para que eu não vá à falência. Nós vamos tratar de um tema hoje que provavelmente seja uma das áreas mais difíceis e complexas na vida de quem aceita o desafio da paternidade, que é criar um filho ou criar filhos. Não é fácil. Se você, assim como eu, já tem a experiência, é pai, é mãe, você já deve ter percebido que não é fácil. Se você já passou, né, já teve vários filhos e agora já está na fase de avô, também você já pôde perceber que não é uma tarefa fácil. Se você ainda não tem filhos, seja você casado ou não, né, e se pretende se casar e pretende, tem na sua programação ter filhos, eu vou lhe dizer que é uma bênção. Sim, é muito bom, mas não é fácil. Nem tudo que é bom é fácil. Casamento é bom, não é? Sim ou não? Pouca gente respondeu, eu fico preocupado, né? O pessoal que não casou ainda vai ficar desanimado. Hilda, casamento é bom? Maravilhoso, ela diz. Estou traduzindo aqui para você acreditar. Então é bom, irmão, acredite na irmã Hilda, essa profeta, não é? Casamento é bom, mas é fácil? Não é fácil. Então, ter filhos é a mesma coisa. É bom demais, mas não é fácil. Não é? Eu sonhava. Deixa eu pegar água aqui. Assim como a maioria, não é? Provavelmente muitos de nós aqui, eu tinha o sonho de ser pai. E a nossa ideia era que fosse programado, tudo direitinho, né? Dentro dos nossos princípios, dentro daquilo que eu sempre fui ensinado. E assim aconteceu. E foi ótimo. Quando nasceu,
não é? O nosso filho. E você que já teve essa experiência, provavelmente você percebeu que essa é uma das coisas que traz maior alegria aos pais. Interessante, uma experiência única, uma experiência muito especial. Mas ali é o início de uma tarefa. E essa tarefa, como eu disse, é uma das mais complexas que nós podemos ter. Por quê? Porque ela é difícil. Porque não é uma ciência exata. O que é uma ciência exata? 2 mais 2. Qual é o resultado? 4. Todo mundo sabe. Aqui, nos Estados Unidos, na China e no Japão, 2 mais 2 são 4. Não muda. Isso é uma ciência exata. Criar filhos não é uma ciência exata. Não há uma fórmula. Você pode ler a respeito, e eu também, nós podemos ter dicas de como fazer da melhor maneira possível, nós podemos ter instruções, e é ideal que tenhamos, nós podemos buscar conhecimento, e é ideal que façamos, nós podemos tomar conselho com as pessoas que já passaram por isso, e é muito ideal que façamos isso, não é? Ir atrás de conselho, ir atrás de ensino, ir atrás de cursos. Por quê? Porque nós precisamos nos preparar. Então, para tudo na vida é importante que nós nos preparemos. É engraçado que as pessoas se preparam para o trabalho, se preparam para a carreira, se preparam para o ministério, se preparam para ser pastor, se preparam para ser líder, para ser professor, mas para casamento e para ter filho, as pessoas acham que não é necessário se preparar. E eu digo para você, sim, é muito necessário. Se você está pensando em se casar, está namorando, está noivo, ou ainda não está namorando, mas está pensando nisso, assim que você tiver a oportunidade lá, né, na iminência de estar entrando para o casamento, eu sugiro que você se prepare, faça cursos, vá atrás de pessoas que possam instruí-lo. Aliás, eu posso até lhe dar uma dica. Pastor Luciano Subirá, se você é noivo e pretende se casar, você entra lá num site chamado orvalho.com e ele tem lá um curso para noivos, um curso preparatório. Alguém pode falar assim, mas isso é bobagem. Então, eu lhe digo, não é bobagem. Bobagem é entrar despreparado e depois começar a ter problemas e aí você não sabe como resolver os problemas. Aliás, se você e eu nos prepararmos, estudarmos para tudo que nós formos fazer, nós vamos ter até ferramentas para evitar os problemas, o que é melhor ainda, não é? Se você ter ferramentas para solucionar problemas é ótimo, mas ter ferramentas para evitar problemas é melhor ainda. Então, com filhos é a mesma coisa. Se todos nós pudéssemos ter um preparo antes, seria ideal. Mas, na maioria das vezes, não é assim. A gente vai para o matrimônio e vai para a paternidade, como se diz aí, né, no popular, na raça. E aí, na raça, nós cometemos algumas falhas. Por exemplo, uma falha comum. Tudo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. É uma falha. Mas a gente só descobre depois que já deu bastante. Tudo que eu vivi de ruim, agora os meus filhos vão viver de bom. Este é um problema. Mas glória a Deus pelo conhecimento, não é? João 8,32, que diz lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes nós ouvimos algumas coisas na igreja, né? Outro dia o pastor Nilo ministrou aqui, eu até brinquei, né? Quebrou uns bezerros aqui. E às vezes nós pensamos assim, puxa vida, agora esta palavra bagunçou a minha mente. Não, essa palavra acendeu a luz e você percebeu que a sua mente estava bagunçada já.
E aí agora você tem a oportunidade de arrumar. É assim que funciona. A palavra de Deus é luz. Ela mesma diz de si mesma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando você acende a luz e enxerga o que está bagunçado, você tem uma boa oportunidade de ajustar. Então nós vamos falar sobre isso e de repente você fala: mas agora já foi. Meu filho tem 20, tem 22, tem 30 e já não tem mais como corrigir. Muito bom. Então eu não quero que você que entender que já foi, se sinta de maneira nenhuma culpado. Você fez da melhor maneira que esteve à sua mão para fazer. Mas existem pessoas aqui, a igreja ela é bem heterogênea, não é? Existem pessoas aqui que já têm filhos adultos, existem pessoas que têm filhos pequenos, existem pessoas que ainda não têm filho. Então nós temos todo o modelo aqui, temos fases diferentes, então nós precisamos falar para todos. Se você já passou a sua fase de pai, você tem a oportunidade de ajudar outras pessoas, ministrar a palavra a outras pessoas, pregar para outras pessoas, ensinar outras pessoas, seus filhos a cuidarem bem dos filhos deles, seu vizinho, você sempre pode ajudar alguém. Amém? Muito bom. Esse texto diz o seguinte: guardei a tua palavra, como diz ali, eu gostei dessa versão, na minha caixa forte, no meu coração, para que eu não vá à falência. Muito bom. Vejam essas duas imagens aí. Um almoxerifado, e para quem não está muito habituado com a indústria, não é? As empresas onde tem os almoxerifados, eu coloquei algo ali que temos em casa, uma despensa. Tá bom? E é despensa mesmo, tá? Não é dispensa não. Dispensa é quando você dispensa alguém. Despensa é quando você tem ali um pequeno almoxerifado dentro de casa. Você conhece muito bem isso, né? Eu imagino que na sua casa você não tenha só os rolos de papel higiênico que estão ali pendurados no banheiro. Por quê? Porque isso seria um risco enorme. Concorda? Sim ou não? Sim, você sempre tem um fardo. Por quê? Imagine só, na hora da necessidade você descobre que só tem aquele. Que desespero. Um problema gravíssimo, não é? Podemos falar de outros problemas menos graves. Descobrir que só tem um detergente em casa e você está no meio da louça e aí de repente acabou o detergente, o que você faz? Não tem detergente. Esse é um problema também, menos grave do que o do papel higiênico, não é? Você tem mais possibilidade de sair correndo para resolver o seu problema, a sua dificuldade. Muito bom. Vocês também, viu? Mas nós temos vários exemplos, né? Como tem na imagem ali, está pequena, mas tem sabão em pó, tem vinagre, tem leite, tem de tudo na sua despensa, não é? Tem arroz. Você não vai, antigamente, bem antigamente, lá na época que nem é do meu tempo ainda, os nossos avós diziam que eles compravam as coisas no armazém. E quando, talvez os mais velhos sejam e tenham lembrança desse tempo, quando se ia no tal do armazém, aqueles que tinham nos bairros, as pessoas compravam os produtos ali a granel. O que é a granel? Você ia com um recipiente, pegava feijão ou arroz, e o dono do armazém, ele tinha um sacão de 50 quilos, sei lá quanto, e ele ia lá e pegava um pote para você e colocava no seu recipiente, e você levava para casa. O que significa isso? Toda vez que acabava, você tinha que correr lá no armazém. Isso é a granel, não é? O cara te fornece a porção de feijão que você quer comprar. Hoje em dia não é mais assim, tudo já vem embalado para facilitar a sua vida, não é? Tudo, você vai no supermercado, você tem lá o saco de arroz, o saco de feijão, o fardo de papel higiênico, você tem os frascos, né, as garrafas de detergente, de comestíveis, de leite, iogurtes, tudo, e você leva para casa assim. É assim que funciona. E aí você não compra de um só, você deixa lá no seu pequeno estoque. E cada um de nós sabe o tamanho do estoque que precisa fazer. Justamente para quê?
para as horas que você precisar, tem lá, né? E quem tem costume de fazer mais estoque, né? Quando está chegando no final, ele pega o penúltimo frasco de detergente, ele já anota lá, preciso comprar mais detergente, e assim sucessivamente. Nas indústrias, nas empresas, a mesma coisa. Tem lá um almoxerifado, né? E as pessoas têm softwares hoje nas indústrias que avisam quando chegou no estoque mínimo, justamente para que aquilo já seja reposto e nunca falte. Por que o almoxerifado? Para que nunca falte na hora da necessidade. Exemplo ruim de almoxerifado. Outro dia eu estava numa fábrica, uma das fábricas da empresa que eu trabalho, e uma das máquinas estava com problema. Então, o departamento onde eu trabalho é exatamente o departamento que suporta as fábricas em relação a todas as máquinas e do industrial. Tudo que se precisa para poder produzir corretamente. E aí veio o gerente da fábrica, junto com todos os seus assessores, pessoal da manutenção, e eles falaram: Rodrigo, nós estamos com um problema. E aí, obviamente, eu vou falar algo que você não sabe, mas faz de conta que você entende. Ele falou: a rosca da máquina tal quebrou. Falei: puxa vida. Falei: e agora? Falou: não está conseguindo funcionar, está com um desgaste muito grande, tem lá um problema. Falei: o que o fornecedor falou? Ele falou que precisa de pelo menos 15 dias para resolver. Falei: só que a gente não pode ficar com a máquina parada. Falei: muito bom, você não tem nenhuma rosca reserva no almoxerifado? Aí o chefe da manutenção falou: temos duas. Falei: então está resolvido. Ele falou: mas as duas também estão quebradas. Falei para ele: vocês têm carro? Tem. Você anda com o step furado? Porque é a mesma coisa. Ter um frasco de detergente no estoque vazio é como andar com o pneu do carro furado. É como ter duas roscas no almoxerifado e as duas quebradas. Não tem. Então, isso é muito ruim. Isso é grave. Algum sistema falhou. Isso é péssimo. Porque você finge que tem, mas não tem, né? E então nós temos que tomar cuidado nisso. E na nossa vida? Será que nós temos um almoxerifado? A Bíblia diz, os salmistas falando aqui: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Há pessoas que veem esse trabalho aqui que nós fazemos com as crianças e falam: que bobeira, é bonitinho, mas não serve de nada. Engano seu. Porque essas palavras, não é, que eles proclamam aqui, eu aprendi desde que nós começamos lá com o discipulado, pastor Disseu, vocês sabem a história, lá em casa, e desde sempre o pastor nos ensinou a memorizar os textos. E por quê? Justamente porque na hora que você precisa, o Espírito Santo que habita dentro de você lhe traz a palavra, e ela vem como um produto do seu almoxerifado para justamente suprir você na hora que você precisa. Eu tenho certeza que se eu perguntar a você aqui todos os versículos que você sabe memorizado, a maioria de nós vai ter dificuldade de falar a lista, porque você sabe muito. A maioria de nós vai até esquecer que sabe. É comum. Às vezes você pensa assim: puxa, nem lembrava que eu tinha esse versículo na minha mente ou no meu coração. Mas de repente a necessidade aparece e o Espírito Santo lembra você daquela palavra. É assim que é. Outro dia o pastor Nilo estava ministrando aqui a respeito, acho que foi domingo passado, e ele falando sobre esse mito, essa lenda de que o diabo é o dono de tudo. E aí a hora que ele estava falando disso, me veio à mente o Salmo 24, que eu nem falei: onde está isso? Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então é assim, você está em situações
e de repente a palavra salta em você. Quando nós criamos filhos, nós temos que enxergar a vida deles lá desde pequeno, né? Estou vendo aqui um casal com suas crianças ali no colo, e quando nós temos crianças pequenas, que Deus nos dá a oportunidade de ser responsável por elas, elas vêm para nós uma página em branco, elas vêm para nós um almoxerifado vazio, elas vêm para nós uma despensa totalmente limpa, branquinha, esvaziada. Alguém tem que preencher esse almoxerifado. O que a Bíblia diz aqui é que você e eu temos a oportunidade de nós preenchermos. Mas se você fala assim, eu não tenho tempo, isso é bobeira, eu lhe digo, infelizmente alguém vai escrever nas páginas em branco deste pequeno livro que está nas suas mãos. Alguém vai colocar coisas nesse almoxerifado, alguém vai colocar coisas nessa despensa vazia. E a tarefa dos pais é exatamente cuidar para que sejamos nós a completar ao máximo o almoxerifado moral, eu vou chamar assim, dos nossos filhos. Por que almoxerifado moral? Porque ali vai tudo que está de acordo com aquilo que nós entendemos como moral, moralmente correto. Respeitar as pessoas é um atributo, é algo que você enxerga como moralmente correto? Se sim, então você precisa colocar o que dentro deste almoxerifado? Respeito. Tratar bem aos mais velhos. Se na sua casa é comum chamar senhor e senhora, então você assim o faz. Aí você fala, mas na minha casa não é. Então eu estou te falando que você vai usar exatamente aquilo que é bom para você. E assim é que você faz. Você vai usar a Bíblia, porque você tem a Bíblia como base, e você vai também usar a sua própria educação, aquilo que você aprendeu dos pais. A Bíblia não fala de levantar no ônibus para dar lugar para os mais velhos ou para as mulheres grávidas. Fala? Tem esse texto na Bíblia? Não. Então você vai falar aquilo que a Bíblia diz, por exemplo, de respeitar as cãs, né, os cabelos brancos das pessoas, obedecer e honrar pai e mãe. Você vai usar isso traduzindo com as coisas que você tem no seu coração, no seu aprendizado, na sua educação, e transmitir aos seus filhos. É assim que funciona o processo. Agora, essas coisas dão trabalho. Essas coisas são complexas e difíceis porque dão trabalho. Nós estamos hoje vivendo um paradoxo. O que é um paradoxo? Quando você se encontra aí numa encruzilhada. Faço o quê? Vou por aqui ou vou por ali? Qual é o jeito certo? Qual é a maneira correta? Então eu peguei aqui 2 exemplos, são extremos e de repente você fala, mas esse não foi o melhor exemplo. Foram os exemplos que eu encontrei para dizer aquilo que eu quero dizer. Nós não temos que andar nos extremos. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio está naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Você percebe que são 2 extremos. Pode acender, voltar ao normal, não tem mais nenhum vídeo. São 2 extremos aqui e nós estamos vivendo esses extremos. É bem comum que esse, segundo o vídeo, o do filme, tenha sido vivido pelos nossos avós, não é? Os nossos pais, quando eram filhos, os nossos avós. Eu achava que o meu pai contava as histórias da paternidade do pai dele, portanto o meu avô, eu já achava extrema. Mas eu vou tomar a liberdade aqui, está aqui o irmão Napoleão. Cadê o Napoleão? Está ali. E eu gosto muito de uma história que os irmãos Barbosa já contaram aqui a respeito do pai deles, o senhor Napoleão também, não é? Muito bom. Ele falava o seguinte, acho que o pastor Antônio já contou isso aqui, o pastor José Pereira também, então eu vou ter a liberdade de reproduzir. Então o senhor Napoleão chegava, chamava todos e falava, eu vou sair. Então como eu sei que vocês não vão me obedecer, vem para cá todo mundo, eu já vou dar uma surra em vocês.
Então, fato ou não? Muito bom, então está ali e confirmou. Ele colocava a surra no crédito, pós-pago, não, pós-pago não, pré-pago. Então assim, nós temos o celular, o pós e o pré, né? Então, seu Napoleão, ele já dava surra no pré-pago, não era pós, né? Ele não esperava nem acontecer para ele poder resolver o problema. Veja só, é muito parecido com isso, não é? Imagine um pai falando para o filho, e mesmo que às vezes isso possa ter passado na sua cabeça, às vezes em algum momento de nervosismo e tal, mas nenhum de nós faz isso, ou faz o que faz pelos filhos, ou a maioria de nós, melhor dizendo, apenas por obrigação. Você ama o seu filho, né? Então é muito extremo alguém falar assim, não tem nada a ver com eu gostar de você, eu faço porque é minha obrigação, eu sou homem, eu assumo esse papel, e já que é assim que tem que ser, então eu te dou casa, cama e comida, e gostar de você não tem nada a ver, não seja bobo. Isso é um extremo lá de alguém bastante rígido. O caso da fala do Marcos, né, esse rapaz que fala sobre paternidade, em se tratando exatamente sobre notas, eu até concordo com ele que nós não temos que ser tão exigentes assim, porque nós sabemos de relatos de alunos, né, de estudantes que chegam a se suicidar, de tanta pressão que existe pela questão das notas. Mas eu quero pegar a fala dele para pensar o seguinte: nós estamos vivendo um tempo hoje onde há um afrouxamento, é o outro extremo, um afrouxamento muito grande para não trazer trauma às crianças, não trazer nenhum tipo de trauma aos filhos. E aí, sejam esses afrouxamentos no que diz respeito à escola, notas, por exemplo, no que diz respeito às questões morais. Você não pode, né, se o seu filho xingou alguém, ou se ele não respeitou, você não pode corrigi-lo na frente dos outros, porque isso é um constrangimento. Aliás, as escolas estão querendo evitar até que se coloque a lista de notas no mural da escola, porque, puxa vida, você constrange aqueles que tiraram notas baixas. Então, é um outro extremo. Eu não quero aqui discutir essas políticas e essas condutas de qualquer coisa pública ou externa às nossas casas, mas eu quero trazer isso para dentro de casa. Irmãos, nós precisamos talhar é construir, esmerilhar, moldar, realmente construir, não é? Moldar talvez seja a melhor palavra, alguém para suportar a vida que ele vai viver. Este almoxerifado que nós falamos, ele tem que ser tão bem preparado exatamente para suprir o seu filho ou a sua filha, ou os seus filhos ou as suas filhas, não quando você estiver do lado, mas quando você não estiver. Esse é o desafio, porque preparar o Heitor para quando eu estou do lado dele é mais fácil, porque se ele sabe que eu estou vendo, ele já tem automaticamente a esperteza de se comportar do jeito que eu quero. Mas a questão é, e quando eu não estou? Este é o desafio. Então a criação de filhos, ela é exatamente para quando você não está presente. Nós estamos, no contexto da igreja, muito preocupados em ganhar o mundo, graças a Deus por isso, pela sua preocupação. Aliás, é um mandamento, não é? O mandamento de Jesus não está lá nos 10 mandamentos, mas está escrito: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a responsabilidade de quem? É nós, é sua, é minha, é de todos nós. Muito bem, mas o que adianta eu e você sermos os melhores pregadores para o mundo externo, se nós não conseguimos conquistar o coração dos nossos filhos para Jesus? Se nós não conseguimos inculcar ou incutir a palavra de Deus na vida dele.
Eu não estou falando, meu irmão, que você tem uma obrigação, e eu também, de garantir que o seu filho e o meu sejam crentes a vida inteira. Eu vou lhe dar agora uma explicação de por que esta obrigação não é sua. Porque quando a Bíblia diz, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, eu lhe pergunto, a sua responsabilidade é pregar o Evangelho ou é converter o coração das pessoas? Pregar o Evangelho ou converter? Pregar, isso tem que ficar claro para todos nós. Converter o coração das pessoas não é uma obra sua, é uma obra do Espírito. Você não é capaz de converter o coração de ninguém. Você não é capaz, por mais lindas que sejam as suas palavras, de convencer alguém a mudar a sua vida, o seu estilo de vida no processo de conversão. Porque conversão é você está indo numa direção e de repente dá um giro de 180 graus e passa a ir em outra direção. Isso é a definição de conversão. Mas a conversão ela não é por convencimento humano, ela é uma obra do Espírito. O que está nas obrigações, na lista de obrigações da igreja, do ser humano que pertence à igreja, no caso eu e você, é pregar o Evangelho, falar de Jesus, dar exemplo, ser um exemplo, ser uma inspiração para que as pessoas olhem para nós e aquele versículo que diz, Cristo em vós, a esperança da glória, se faça verdade. Alguém tem que olhar para você e falar, puxa, eu quero ser igual a essa pessoa, porque isso me traz esperança, esperança da glória, é o que a palavra diz. E com nossos filhos é a mesma coisa. Então não é para nenhum de nós falarmos, puxa vida, o meu filho não está na igreja. Eu não estou falando apenas do seu filho ser um crente ou não, mas eu estou falando aqui da educação dos nossos filhos, desta obra tão difícil de você criar alguém bom para a sociedade. Na quarta-feira nós falamos aqui a respeito de fé e de obras, não é? E no texto de Tiago ele fala que a fé sem obras ela é morta. Meu irmão, você pode ser a pessoa mais obreira do mundo para o mundo externo. Se você não consegue entregar ao mundo um ser humano decente para conviver nele, você falhou demais na sua obra. Eu não estou falando do seu filho e do meu virem à igreja, mas eu estou falando de você dar educação. Você conseguir criar um ser humano que seja minimamente bom, a ponto de não entrar numa escola e tentar esfaquear os colegas e conseguir esfaquear a professora. E aí alguém pode levantar e falar várias razões, de várias maneiras para justificar. E eu lhe falo, meu irmão, infelizmente, não há justificativa. Não há justificativa. Isto é responsabilidade dos extremos. Eu não posso magoar o meu filho é um príncipe, o meu filho é um reizinho, e eu vou criar esse menino, e todo mundo que o contrariar, nós vamos tirar do caminho dele. Não dá, porque vai ter momentos que você não estará lá para tirar do caminho dele, mas se você faz ele acreditar que ele é tão poderoso assim, de que as pessoas que vão contra ele tem que sair do caminho, ele vai arrumar meios para ele mesmo tirar do caminho. Arrumou. Olha que coisa. Um garoto de 13 anos que está condenado a viver o resto de sua vida preso. Aí você fala assim, não, ele só fica até os 18 na Fundação Casa. Irmão, ele já está mal influenciado em casa. Está aí o resultado. Agora ele vai ficar na Fundação Casa, onde eu posso imaginar que a influência seja pior do que ele tinha em casa. Ele vai ficar pelo menos 5 anos lá, ou 3 ou 4 que seja. A chance dele sair de lá piorado é enorme. É uma pena, mas é enorme. Portanto, a chance dele não melhorar na vida é muito grande. Almoxerifado.
Só que quando nós falamos de educação de filhos, as pessoas falam assim, mas isso é muito difícil. Mas é claro que é muito difícil, dá trabalho. E eu lhe falo, se você não quer ter trabalho, não tenha filhos. Porque dá trabalho mesmo. E não é uma questão financeira apenas, é uma questão de gastar tempo. Se você escolhe, por necessidade, terceirizar a educação dos seus filhos, será um problema. Você tem que fazer isso dentro de um limite, e eu quero que você entenda, obviamente nós temos vários recursos, e graças a Deus por eles, temos os recursos das creches, temos os recursos das escolas, temos os recursos das avós, temos os recursos de vizinhos, temos recursos maravilhosos. Não estou falando contra os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos para você conseguir conduzir a sua família. Mas eu estou falando para você o seguinte, não deixe 100% na mão deles. Você precisa fazer alguma coisa. Aí você fala, mas se eu for sentar com meu filho para conversar com ele e educá-lo, aí então eu não vou ter tempo de dormir. Pois então, durma menos. Mas a responsabilidade é sua. E não tem como você, está difícil. Meu irmão, tivéssemos pensado antes. Às vezes eu chego a pensar, meu Deus, que dificuldade, como é difícil colocar, e agora eu entendo, quando a minha mãe, carinhosamente, nos bons tempos lá, áureos, onde a gente nem crente ela falava, a minha vontade de rachar a sua cabeça, e colocar o papel aí do jeito que eu quero. Olha que benção, que amor. Mas depois ela se converteu e mudou. E às vezes eu me pego pensando, será que tem algum jeito, como é o nome do pendrive, que a gente possa fazer um download, alguma coisa assim, para que essa criatura entenda como tem que ser? Mas não é assim, temos que gastar tempo, e é difícil, e é difícil, e é difícil. Então, meu irmão, gaste tempo. Eu gosto desse exemplo, quando você está solteirão, você pilota a motoca, tá bom? É você sozinho, responsabilidade quase zero, é só você. Se você resolver andar 200 por hora, arrebentar você na parede, é problema seu. Aí quando você casa, não. Agora você já carrega alguém na garupa, né? Garupa, que termo, né? Ainda se fala garupa? Você carrega pelo menos alguém na garupa, já não pode andar correndo assim, porque você está carregando a filha de alguém. Aí você tem filhos. Aí, meu irmão, sua responsabilidade só aumenta. Você não pode andar de qualquer jeito. Você não pode... mas então eu não vou conseguir dormir. Então que não durma. Você não quis ter filho? Mas eu vou ter que trabalhar muito agora para sustentar. É o mínimo. Você não escolheu ter filho? Mas eu vou ter que virar o meu final de semana em prol dessas crianças, passeando com ele, indo no Sesc, indo no parque, É assim, meu irmão. Você não escolheu ter filho? É assim que é. Eu vejo, e nós já passamos dessa fase, obviamente, mas eu vejo aqueles que têm filhos ainda pequenos, e as redes sociais, elas são interessantes por isso. Eu vejo sempre, todo final de semana, ou quase todos, vídeos que o Gilmar posta, ele com os meninos correndo, jogando bola e tal. Eu falo, meu Deus, que energia esses meninos têm. Mas é assim que é. E os pais têm que ter tempo. Mas eu não tenho tempo, então arrume tempo. Nós estamos em outra fase agora. Agora nós estamos na fase das atividades de um adolescente, o que também dá trabalho. Outro dia nós abrimos mão de uma semana para estar com ele num acampamento da idade dele. É difícil? Dá trabalho? Dá, mas é assim que é. Nós temos que arrumar atividade para ele, e vamos lá.
Ah, mas eu tenho que levar, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que gastar tempo. Tem, não é seu? Porque quando você quer falar bem dele, de coisas boas, aí você fica todo cheio. Ah, olha, isso é meu, ó, ó. Quando ele está aqui falando o versículo, você fala, eu que fiz. É meu, ó, que bonitinho. Mas dá trabalho. Então, nós temos que ter força, não é? Paciência, tempo, e ajudá-los a ser pessoas melhores. Vamos avançar aqui. Vamos ler esse texto, Deuteronômio. Texto bem conhecido, não é? Para esse tema. Eu vou ler aqui em duas versões, se você me permite, para ficar bem claro. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio, versículo 6, 7, 8 e 9. Diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso aqui significa o seguinte: primeiro ela tem que fazer sentido para você, tá bom? Porque não adianta você querer ensinar alguma coisa que não faça primeiro sentido para você. Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. E depois que estiverem no teu coração e fizerem sentido para você, e as intimarás a teus filhos, e delas falarão assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que ele quer dizer aqui? Andando pelo caminho. Então quer dizer que você tem que andar com seu filho. Você vai falar assentado em tua casa. Em algum lugar na tua casa você tem que ter tempo para sentar com ele. Deitando-te na hora de dormir e levantando-te desde a hora que acorda. E ele não fala assim: ah, você vai falar se ele quiser. Como é que está o texto aí? Intimarás. Intimar, traduzindo aí para uma linguagem fácil, é falar de qualquer jeito, ele querendo ouvir ou não. Está falando sobre o quê? Princípios. Todos os princípios que estão no seu coração, você de alguma maneira vai transmitir para as suas crianças. E aí ele dá uma dica: já que é tão difícil falar, você vai fazer o seguinte: e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Ou seja, aquilo vai fazer parte do teu cotidiano. Você vivendo a palavra, os teus filhos estarão vendo. E eles vão poder seguir você, se não pelo tanto que você fala, mas pelos seus exemplos. E aí ele continua dando uma dica maravilhosa: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Você que é novo aqui nesta igreja, tem 10 anos, né, ou menos, eu vou lhe falar algo que os nossos pastores nos ensinaram lá atrás. Escreva versículo e pendure na parede. Ah, mas eu não tenho aquele quadro bonito de águas e uma coisa verde e escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu irmão, esquece o quadro. Pega uma folha, escreva e pendure na geladeira. Pegue uma folha, faça o teu filho escrever e pendure no quarto dele. Encha a tua casa de textos, de coisas que remetam à palavra de Deus. Você que tem criança pequena, taque ele para assistir vídeo de desenho bíblico, musicaizinhos de Diante do Trono, de Aline Barros, de muitas coisas. Você pode achar: ah, mas isso é uma bobeira, eu não aguento mais essas músicas, porque eu quero assistir o que eu quero. Meu irmão, você teve filho? Esquece assistir o que você quer. Durante muitos anos a televisão de casa, ela não tinha negociação, era cocoricó. Ué, e o que vai fazer? Era Diante do Trono, era Aline Barros, todo mundo decorou as músicas. Meu pai falava, chegava lá, ele já via o Heitor e falava: puxa, puxa, que puxa.
que é a fala do Júlio, do Cocoricó. Porque você fica, é assim que é. Ah, mas eu não quero, eu não abro mão de assistir as minhas coisas. Pois eu vou te falar, esqueça as suas coisas e dedique tempo aos seus filhos. Muitas coisas que o Heitor tem no seu coração hoje são provenientes de histórias como Ana Paula Valadão, lá Diante do Trono, de histórias de Davi, histórias de Noé, histórias através de música. E está lá. E é ótimo. Ah, mas eu não gosto. Você não está aqui para fazer o que você gosta, você resolveu ter filho. Você casou, já é o primeiro passo para você fazer o que você não gosta. Lembra disso? Casou, meu irmão. Não é o que você gosta que está na frente, é o que tem que ser feito. Game over é boa. Outro dia eu vi um negócio muito bom, né? O rapaz postou no Facebook: pessoal, aconteceu um negócio aqui e eu não sei o que fazer. A minha mulher concordou comigo. Aí o outro embaixo colocou assim: eu não sei porque eu nunca cheguei nessa fase. Aí o outro colocou: corre que alguma coisa está errada. Então é assim. Você casou, meu irmão. Você casou, irmã também. Você não vai mais fazer o que você quer, você vai fazer o que precisa ser feito. É assim que é. E você tem que achar alegria e felicidade naquilo que precisa ser feito. Olha que bênção, vai ser bom. Aí você resolveu ter filhos, também não adianta. Mas eu não abro mão do Jornal Nacional. Meu irmão, o que criança mais detesta nessa vida é jornal. Eu só aprendi a gostar de ver jornal adulto, que eu também não gostava. Eu gostava era do Jaspion, Chademan. E é assim que é. Está aqui o pastor Nilo do Ultraman. E é assim, seu filho não gosta. Ele falou que o seu filho não gosta das coisas que você gosta. Não adianta, não tem um filme que eu gosto que o Heitor gosta. Por quê? Porque ele gosta da Marvel, ele quer ver o Pantera Negra, ele quer ver isso. Vou fazer o quê? Vou ver com ele. E que é ótimo. Mas nisso eu preciso encontrar meios de ensiná-lo, sempre. E você também. Vamos ler aqui nessa versão que eu gostei. Muito bom. Escreva no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Você, pai, escreva no seu coração os mandamentos. Apropriem-se deles. Primeiro você se apropria dessas palavras. É o mesmo texto, Deuteronômio 6:9. Apropriem-se deles e levem aos seus filhos, para eles se apropriarem também. Que eles sejam o assunto da sua conversa, os princípios, os mandamentos, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como lembretes, e até escritos no batente da porta da casa e nas portas das suas cidades. Muito claro, né? A Bíblia diz que você e eu precisamos colocar a palavra de Deus o tempo todo. É fácil? Não. Educação, princípios, questões de obediência, questões de respeito, questões de palavras a serem ditas. Não seja bobo. O teu filho precisa estar tão forte na sua casa, que quando ele chegar na escola, ele vai ouvir as pessoas falando palavrão. Ele vai ouvir as pessoas falando a respeito de sexo da maneira errada. Ele vai ouvir as pessoas falando sobre agressão. Ele vai ouvir as pessoas falando sobre o mundo é dos espertos. Ele vai ouvir as pessoas falando sobre vencem os mais fortes.
Ele vai ouvir as pessoas falando: você tem que ser bem tratado, você não pode assim ser contrariado. Aliás, hoje as pessoas estão nos forçando a falar: não pode mais nem corrigir, nem bater, nem... Meu irmão, fique com a Bíblia. E se alguém que estiver nos ouvindo falar assim: eu não concordo, eu estou falando aqui sobre algo que é o livro de princípios que norteia as nossas vidas. Amém? E ninguém que seja criado dentro dos princípios da palavra de Deus morreu até hoje, e nem morrerá. Nós sobrevivemos, e bem, e apanhamos com aquilo que a Bíblia diz, e ainda feito um upgrade pela vida do pastor Disseu, porque a Bíblia não diz sobre bater com vara 3, 6 e 9, mas o meu pai, de alguma maneira, ele ouviu isso. A primeira é 3, se fizer de novo é 6, e se fizer de novo, 9. Ainda bem que ele só somava 3 em 3, né? Se fosse multiplicação. E assim foi. Estamos aqui, todos em pé, vivos. Deu tchutchu aí, Arthur? Muito bom. Eu queria só, para finalizarmos aqui, olhar essa imagem. Já vai voltar. Há uma ordem a ser seguida na educação de filhos. E não adianta nós pularmos esta ordem. Eu avanço aqui, Arthur. Pode deixar. Obrigado. Muito bom. Há uma ordem. Que imagem é essa aí que você vê? Um funil. Muito simples. Obrigado. Ótimo. A parte de baixo do funil é onde ele é mais estreita, e a parte de cima é onde ele é mais aberto. Essa deveria ser a ordem que todos nós, como pais, deveríamos seguir. Nos primeiros anos, sermos mais rígidos. À medida que os anos vão passando, eu coloquei aí 3 faixas etárias que você conhece bem, né? Os primeiros anos lá, bebezinho, juniores, depois entre 9, daí para frente, e adolescentes e jovens. Muito bom. O problema, meu irmão, é que por amor demais, a gente faz isso aqui, ó. A gente inverte o funil. Aí sabe o que você faz? A sua menininha de 2 anos fala assim: eu gosto desse chinelo, eu gosto dessa roupa. E ela tem 2 anos. Aí você fala: não, filha, usa essa. Não quero essa. Aí você fala: tá bom, né? Tão bonitinho, já sabe escolher. Aí você deixa ela escolher com 2 anos. Funil invertido. Quando ela chegar com 15, aí você vai vê-la saindo de casa. E ela vai estar como? Do jeito que ela quer. Aí você vai querer restringir. Aí ela fala: mas eu escolho desde os 2. Por que agora com 15 você quer restringir? É assim que é. Outro dia nós marcamos uma reunião na escola, e o Heitor está, este ano, no 2º ano do ensino médio, 2º colegial, que era como era chamado na nossa época aí. E o ano passado a gente percebeu algumas coisas que precisavam ser ajustadas entre nós e a escola, e ajustar com ele também. Então nós marcamos lá uma reunião e fomos, eu e a Nádia e a coordenadora da escola. E ela é uma moça relativamente nova, da nossa idade, nem mais velha, nem mais jovem. E a gente falando sobre tal, e ela falou assim: desde que o Heitor está aqui, que ele fala comigo, eu brigo com ele porque ele me chama de senhora. E eu falei: Heitor, você me faz sentir velha. E ele falou: tia, mas eu não consigo. É um exemplo, talvez dos mais simples, tá bom? Essas coisas, não adianta você esperar seu filho chegar com 15 anos para querer colocar essas regras, porque com 15 anos já foi, ele não aprende mais. Isso é desde cedo. Então desde cedo você tem que ficar lá batendo. Olha, pessoas mais velhas, senhor e senhora, se esse é o teu princípio,
tem que falar a verdade sempre. Mesmo que seja ruim para você, você tem que contar a verdade. Aqui em casa não falamos mentira. Olha, não se fala palavrão, você não agride as pessoas. A sua roupa, quem escolhe somos nós. É assim que é. A comida que você come é essa que está na mesa. Agora, meu irmão, se desde cedo o teu bebê, eu não quero suco de laranja, eu quero suco de limão. Aí você tinha feito de laranja, taca você lá espremer limão para ele. Aí no outro dia você faz de limão. Hoje eu não quero de limão, quero de uva. E taca você lá fazer o de uva. Você fica dando muita escolha. Quando ele tiver com mais velho, ele está acostumado a sempre escolher. É muita democracia. Mas a gente precisa ter esse tipo de relação em casa, porque senão é tudo do jeito que os pais querem. Outro dia, nós entramos numa discussão e, obviamente, agora nós temos não mais uma criança, mas um adolescente que tem as suas opiniões. E é saudável que tenha. E, em alguns momentos, nessas discussões, chegam a aparecer perguntas assim: mas por que sempre eu tenho que seguir o que o senhor está falando? E a resposta é: porque tem coisas que você ainda não sabe. Te parece que é melhor o seu caminho, mas na verdade não é. Então, enquanto você não tem maturidade ainda para compreender isso, e já que você não aceita assim de bom grado, então vai de maneira impositiva. Acredite, é o melhor para você e é assim que será. Concordando ou não. É melhor quando ele concorda, mas tem horas que ele não concorda, então vai sem concordar mesmo. Mas que crime. Não, meu irmão, não é crime. Não é crime. A minha avó, na sabedoria da vida que ela tinha, ela falava: é melhor você apanhar em casa do que apanhar na rua, da polícia. Não é? E assim era. E assim foi, e assim tem dado um bom resultado. Você e eu precisamos criar meninos e meninas que façam bem para essa sociedade. E não mais um. Tem que ser diferente. Tem que ser melhor do que os que aí estão. Então eu quero lhe deixar essa dica do funil. Você que tem crianças pequenas, não inverta o funil. Não deixe eles fazerem agora, pequenininhos, tudo que eles querem, porque não é o melhor momento. Mas dá muito trabalho ficar repetindo algumas coisas. A Bíblia mesmo diz: inculcarás todos os dias, toda hora, deitando-te e levantando, durante todo o dia. Você não pode correr o risco de deixar tudo nas mãos dos desenhos, dos celulares, desses meios de ensino. Quando nós éramos pequenos, nós tínhamos 5 canais na TV. Eu tinha Globo, tinha SBT, tinha Manchete, tinha TV Record, Gazeta, Bandeirantes, 5 ou 6 no máximo. A coisa mais criminosa que nós assistíamos, que a igreja já falava, isso é o cão, era a Xuxa. Virava o disco da Xuxa, era o diabo falando do lado contrário. Meu irmão, aquele planeta Xuxa que nós assistimos, eu acho que comparado ao que se tem hoje, é uma escola de freiras. Os nossos filhos têm 500 canais. Além do YouTube, além do Netflix, além do Disney+. É muita informação, a internet toda, e eles são rápidos, são ligeiros, são muito mais à frente do que você possa pedir ou imaginar. Parece o texto, né? Outro dia eu falei: nossa, Heitor, que resolução bonita desse exercício, você fez sozinho. Ele falou: não, tem um site aqui que eu ponho o exercício, ele me dá o exercício todo. Tudo, o exercício completo.
de matemática, física. É muita coisa, irmão. Coisa que você não acompanha. Ontem eu fui colocar uma alça no chinelo. Passei na feira e comprei na Havaianas lá, que quebrou. Eu fiquei meia hora para colocar uma alça. Quando eu olhei, ele já tinha colocado 3 chinelos. Falei, como é que você fez? Ah, eu vi no YouTube que é assim. É assim vamos nós. É assim, meu irmão. Nós estamos em coisas simples, ficando para trás. Por quê? É muita informação, muita informação. Muita informação. E a maioria delas é o que não precisa. E aquilo que precisa, quem que tem que colocar? Nós. É fácil? Não é fácil. Repito, não é fácil. E dá trabalho. Então, quer ter filho? Tem filho? Assuma a responsabilidade. Você está no volante, não é? Isso aqui, ó. Você é o piloto. Você, esposa. Vocês dois juntos. Além da dica do funil, uma outra dica: você, pai e mãe, não se contrariem na frente dos seus filhos. Isso é terrível. Se você deu uma ordem, por mais que ela pareça absurda ao seu cônjuge, por favor, cônjuge, por mais que você, esposa, mãe, queira matar o seu marido pela ordem, pela maneira como ele conduziu, não desmoralize ele na frente do seu filho. Vá para o quarto, converse lá. Mas você pode dar uma bronca nele, assim, de gente grande. Eu ia falar bater, mas não pode bater, né? Mas você pode dar uma bronca grande no seu marido, mas no quarto, fora da presença das crianças, a ponto de ele vir às crianças e se retratar: olha, nós conversamos e achamos melhor por outro caminho. Mas não faça isso na frente deles. Seja o marido, seja a mãe, isso é péssimo. Porque o seu filho, ele é esperto, meu irmão. Sabe aquela coisa assim: pai, eu vou em tal lugar. Não, mas você falou comigo? A mãe já deixou. Meu irmão, não faça isso não. Eles são inteligentes. Então, se você se acostuma a alinhar as coisas antes de dar a ordem, vai ser mais fácil. Ele já vai saber sempre. Quando ele vier com essa esperteza: posso fazer isso? Você fala: sua mãe já deixou? Não. Então deixa eu falar com ela primeiro. Seja mais esperto do que eles, não é? Sejamos. E eu quero fechar lhe dando uma última dica. Nada está perdido. A Bíblia diz que os seus filhos, os nossos filhos, são herança do Senhor. Amém? Não desista dos seus filhos. E como eu falei, não é porque ele estar na igreja ou não, ele ser crente ou não, ele ser convertido ou não, isso não é uma obra que você tem a obrigação de ter feito. Você tem a obrigação de ter educado bem, preparado bem para essa sociedade, pessoas honestas, pessoas boas, pessoas com um pensamento alinhado, mesmo que não esteja na igreja, mas alinhados à palavra de Deus. Pessoas que não achem que é normal mentir, que é normal roubar, que é normal adulterar, que é normal tudo que está errado. Se nós conseguirmos isso, amém. Aí nós vamos orar para que o Espírito Santo faça a outra parte da obra, que é converter o coração deles. E é assim que é. Outro dia, um amigo nosso, amigo meu aqui, que já tem filhos adultos, ele falou: eu chamei meus filhos à mesa e tivemos ali um momento de desabafar, de pedir perdão, de falar de coisas que poderiam ter sido feitas diferentes, mas que não foram, mas que graças a Deus tudo se encaminhou, e choraram juntos. Seu filho está vivo? Se ele está vivo, glória a Deus. Continue orando por ele. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar por eles. Se ele está na sua casa ainda, faça o que você puder. Não seja, se você deixou o funil invertido a vida toda, e agora ele está com 22 anos, 25, dentro da sua casa, e você querendo ser um pai chato. Não, agora é hora de você orar. Tem coisas que já passou o tempo.
pegar um menino de 20 anos para querer dar 3 varadas nele. Não. Se você não fez, já está feito. Já passou o tempo. Agora as estratégias são outras. E quem vai lhe dar sabedoria? Tiago diz, né? Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Quem vai lhe dar sabedoria, estratégias, as melhores armas para você batalhar? O Espírito Santo, que habita dentro de você. Amém? O seu filho é precioso, seu filho é uma bênção. Não desista dele não. Vamos orar? Então fique em pé, por gentileza. Vamos orar e que você ore em favor da sua casa, em favor dos seus filhos. Se você não tem filho, mas ainda pretende tê-lo, então já ore por ele. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este dia, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Que nada disso que foi falado hoje possa ser compreendido ou entendido como algo humano, mas que a tua palavra, que é a fonte da nossa base, dos nossos princípios, possa entrar no coração de cada um aqui e encontrar uma terra boa. Que possa haver audição e compreensão daquilo que foi falado e que o teu Espírito Santo possa nos convencer daquilo que nós precisamos melhorar. Que o Senhor possa nos dar as melhores estratégias com os nossos filhos, sejam eles pequenos, sejam eles juniores, adolescentes, jovens ou adultos. Pai, a minha oração nesta manhã é em favor dos meus irmãos e que o Senhor possa dar sabedoria a cada um deles. Aqueles que estão com seu filho ainda pequeno dentro de casa, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria a esses irmãos, estratégias, vontade, ânimo para realmente fazer a sua função de pai e de mãe. Senhor, aqueles que são pais de adolescentes, pais de jovens, que o Senhor venha com uma sabedoria excelente sobre as nossas vidas nesta manhã, para que possamos conduzir a nossa casa dentro daquilo que a tua palavra nos ordena, Senhor. É isso que nós te pedimos e nós queremos interceder em favor da vida dos nossos filhos, aqueles que estão nas classes, aqueles que não estão, aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que já saíram de casa, aqueles que são adultos, já se casaram, já foram para viver a sua própria vida, Senhor, aqui nesta manhã como igreja, nós intercedemos por cada filho de pais que estão neste lugar e pedimos que o Senhor derrame sobre a vida deles as suas misericórdias e que o teu Espírito Santo possa incomodá-los e trazer à mente deles, à memória deles, tudo aquilo que foi base para a infância deles, através da tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos nesta manhã, e nós repreendemos toda ação maligna contra a vida dos nossos filhos, e declaramos vitória sobre a vida deles. Nós declaramos uma vida próspera para a vida deles, uma vida que dê certo para a vida deles, para os nossos filhos, para os netos, em nome de Jesus e amém. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento.